né? Se a gente para analisar as coreografias pop mais icônicas dos últimos 40 anos, tipo o Moonwalk do Michael Jackson, né? Um clássico absoluto. Sim. Ou então aquelas formações milimétricas da Beyoncé no Coachella, sabe? E até a teatralidade da Madonna. Se a gente olhar bem, existe um DNA visual compartilhado ali no meio de tudo isso. Com certeza. Tem uma linha direta que liga todos eles. E o mais contraintuitivo dessa história toda é que esse DNA de perfeição performática, ele nasceu de um dançarino da Brother. Um cara que era calvo, tinha os joelhos virados para dentro e uma postura terrível. É, uma postura que ia contra tudo que se ensinava, né? Exatamente. Ele basicamente estava desesperado para esconder as próprias falhas físicas. E o objetivo da nossa análise aprofundada de hoje é justamente entender como essas inseguranças de um único homem acabaram reescrevendo as regras da Broadway, de Hollywood e, no fim das contas, de toda a cultura pop global. E olha, essa é de longe a maior ironia da história da dança moderna. Porque quem consome essa cultura pop de massa, quem está escutando a gente agora e assiste um clipe, geralmente acredita que tudo isso vem de uma linhagem de deuses gregos intocáveis. Nossa, sim, aquela ideia de uma simetria corporal perfeita, né? Exato. Mas a verdade é que a arquitetura visual do pop contemporâneo foi, na real, construída em cima da vulnerabilidade. Foi construída sobre a inadequação corporal. E aí é que a gente entra na nossa base principal para essa nossa imersão de hoje. A gente está usando um artigo muito fascinante chamado Bob Fosse e a reinvenção da linguagem coreográfica no teatro musical e na cultura pop contemporânea. E detalhe, foi escrito pelo E.B. Macedo. O Macedo traz uma visão muito única para isso. Sim, porque ele não é só um pesquisador de artes. O cara é neuropsicólogo. Então ele não tá só mapeando, tipo, onde o pé do dançarino vai parar no palco. Ele tá dissecando o que acontece no cérebro de quem tá assistindo aquilo. Tem uma citação dele que eu acho que define bem o tom do nosso programa hoje, que ele diz assim: Bob Fosse transformou a dança em linguagem do inconsciente humano. É uma frase de muito impacto. E a nossa missão hoje é justamente descobrir como a dança deixou de ser apenas um enfeite de palco, sabe? Aquela coisa puramente estética. Só pra fazer volume no fundo. Exato, só para ser bonito. E como ela passou a ser uma janela de verdade para a ansiedade, para o desejo e para a fragilidade humana. O viés da neuropsicologia que o Macedo traz muda o jogo completamente. Certo. Vamos desvendar isso então, porque a minha primeira grande dúvida lendo o material foi como exatamente alguém pega uma limitação física e transforma numa revolução estética. Bom, para entender isso, a gente precisa olhar para o contexto pré-Fosse. Antes dele chegar e mudar tudo, a dança nos musicais era puro espetáculo visual. O foco total era na elegância. Tipo o balé clássico, né? Isso. A perfeição atlética do balé clássico, a leveza. A dança não tinha muita ligação com a bagunça emocional dos personagens. Era quase como se na hora da música a história pausasse por uma demonstração de ginástica bonita. Eu confesso que, lendo as notas do artigo sobre a biografia do Martin Gottfried, que chama Bob Fosse, Vida e Morte, eu fiquei meio travada nessa questão do corpo dele. Porque o Fosse não tinha esse corpo expansivo e idealizado para a dança. Longe disso, ele era o oposto do ideal da época. E a analogia que me veio à cabeça, pensando como alguém de tecnologia, é que ele agiu igual um programador genial. Sabe quando você tem um bug no sistema, uma falha terrível? Sei, aquele erro que trava tudo. Isso. Em vez de tentar esconder o bug, ele foi lá e transformou o bug na feature principal do software. Ele pegou esses joelhos dobrados, os ombros curvados, essa postura toda retraída e simplesmente jogou um holofote gigante em cima disso. O que é fascinante aqui é que a coreografia de Fosse virou pura psicologia. O Gottfried, o biógrafo dele que você mencionou, ele pontua muito bem isso. Ele diz que o Fosse criou uma dança da tensão humana e não da perfeição corporal. Ah, isso faz muito sentido. A dança vira um reflexo do que está dentro, né? Exatamente. O corpo passou a expressar desejo reprimido, ironia social e conflito existencial. E pensa no momento histórico. Era um reflexo perfeito das tensões ali do pós-guerra. As pessoas estavam cheias de neuroses e o balé clássico já não conversava mais com essa angústia toda.
E o mais legal é que a anatomia desse estilo Fosse é super reconhecível. Quem tá ouvindo a gente com certeza já viu isso em algum lugar, mesmo sem saber o nome. O Macedo lista elementos muito práticos no artigo, tipo aqueles movimentos super angulares, o isolamento corporal, onde só o ombro mexe ou só o quadril. Uhum, e os ritmos sincopados também. Sim, ritmos totalmente quebrados e aquelas pausas abruptas do nada, sem contar a expressividade facial minimalista. O rosto do dançarino fica quase como uma máscara, super blasé. E, claro, o uso super dramático de chapéus e luvas. Obras como Chicago, Pippin e Sweatshirt usam tudo isso o tempo todo. A dança ali não enfeita, ela vira um discurso dramático. O chapéu e a luva, inclusive, são os melhores exemplos desse lance de esconder os defeitos. Ele começou a usar o chapéu coco inclinado para disfarçar a calvície precoce. Mentira, foi só por isso no começo? Sim, e as luvas brancas eram porque ele detestava as próprias mãos. Ele achava as mãos feias e desajeitadas. Só que ao colocar uma luva branca num palco escuro, ele isolou as mãos visualmente. Elas viraram vetores de tensão isolados do espaço. É brilhante. É um nível de reaproveitamento de trauma que chega a ser assustador. Mas isso me leva para uma outra questão enorme. Se no palco esse estilo de mola comprimida, de tensão interna, funcionava porque as pessoas estavam no mesmo espaço físico, respirando o mesmo ar, como traduzir essa linguagem toda quebrada e psicológica para as telas de cinema sem perder o impacto? É aí que ele quebrou todas as regras de Hollywood, porque a revolução do Fosse no cinema musical foi tão grande quanto no teatro, talvez até mais subversiva. Porque Hollywood tinha uma cartilha muito rígida para musicais na época, certo? Normalmente. Nos filmes clássicos, diretores como Fred Astaire ditavam a regra de ouro. A câmera tinha que ficar distante, você usava planos abertos para mostrar o corpo do dançarino inteiro, da cabeça aos pés, provando que ele realmente sabia fazer aquilo, sem truques de edição. Ah, entendi. Uma coisa meio documental, tipo, olha como eu sei sapatear de verdade. Isso. O Exu Fosse fez o extremo oposto. Ele não estava nem aí para provar destreza atlética. Ele fragmentou o movimento corporal usando a montagem cinematográfica. Ele usava enquadramentos super fechados e cortes hiper rápidos. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, como fã de musicais, eu me pergunto, se você faz uma edição frenética, cortando de um pé para um rosto para uma mão com luva em questão de segundos, você não corre o risco de simplesmente destruir e esconder a dança? Muitos críticos da época pensaram exatamente isso, mas a resposta é não. A montagem, na verdade, servia para aprofundar a psicologia e a crítica da cena. Como assim? A edição virou o coreógrafo. Mais ou menos isso. O Macedo traz o exemplo de Cabaré, que é genial. Em Cabaré, a dança não é só uma pausa na história para a galera cantar e dançar. Ela funciona como um comentário político feroz. A edição do Fosse não quer só mostrar os passos do Kit Kat Club. E sobre a questão política aqui, só para deixar claro para nossa audiência, a gente está apenas relatando a análise que o artigo do Macedo faz sobre o trabalho do Fosse. Tá? A gente não está tomando partido de nada, mas o contexto histórico da obra é muito forte. Claro, com certeza. O ponto do artigo é que, através da montagem, o Fosse justapõe a decadência social dentro daquele cabaré com a ascensão do nazismo lá fora, nas ruas. Ele faz cortes rápidos entre a dança hipersexualizada e, a violência acontecendo no mundo real. Ah, nossa, então o corte brusco em si é o soco no estômago. A dança vira ironia pura. Exato. E o outro exemplo prático, que é ainda mais íntimo, é o filme All That Jazz. O Macedo entra fundo nele. É uma obra considerada praticamente autobiográfica. Mostra um diretor tendo um colapso nervoso e físico. Eu tava lendo essa parte e é quase sufocante. A forma como os cortes acompanham o estalar de dedos, o som da respiração ofegante, o barulho do comprimido caindo no frasco. É agoniante de propósito. Em All That Jazz, o Fosse usou a montagem fragmentada e uma iluminação teatral muito dura para representar o esgotamento psicológico do artista moderno. Ele mistura memória, fantasia, ansiedade e até a morte, tudo na mesa de edição. A fragmentação visual é a fragmentação mental dele. O cara mapeou o próprio infarto na tela? É genial e assustador. E se conectarmos isso ao quadro geral,
O mais doido é que essa montagem rápida e fechada, esses cortes sincopados de All That Jazz, essencialmente inventaram a linguagem visual que a MTV usaria anos depois. É verdade. Isso nos leva direto para a explosão da música pop global. É muito louco pensar nisso. Eu cheguei a brincar nas minhas anotações aqui que o Bob Fosse é tipo o código aberto, o open source da cultura pop moderna. É uma definição perfeita. Sabe, é como se ele tivesse criado o sistema operacional e todos os grandes ícones pop depois dele simplesmente baixaram a atualização de software e instalaram neles mesmos. E baixaram mesmo. O Michael Jackson é o maior herdeiro dessa estética, disparado. O Macedo detalha isso de um jeito muito revelador. Se você pegar o clipe de Smooth Criminal, é quase impossível não comparar diretamente com a estética de Cabaré. Nossa, os detalhes estão todos lá, né? O chapéu inclinado escondendo o rosto. Sim, o chapéu, as luvas, os isolamentos corporais e as pausas dramáticas onde a música continua, mas o corpo congela. O texto destaca muito como o Jackson admirava os musicais que vieram após essa revolução do Foz, tipo West Side Story e afins. O Michael pegou essa linguagem teatral focada na tensão biomecânica e adaptou para o videoclipe contemporâneo. O que o Michael fez foi plugar essa neurose teatral num espetáculo de estádio, basicamente. E eu puxo aqui o exemplo da Madonna, que o artigo também menciona, especificamente na era da música Vogue. O Macedo destaca o conceito de performance híbrida, que eu achei super interessante. A performance híbrida é crucial para entender a Madonna. Pois é, pelo que eu entendi, é a ideia de que o figurino, a dança e a dramaturgia não estão separados. Eles se integram numa narrativa simbólica. A Madonna não sobe lá só para cantar. Ela usa as poses estáticas, a roupa de alta costura, aquele carão blasé, tudo isso para fazer um discurso de erotização e teatralidade. E a raiz disso é puro Fosse. É o corpo se tornando um manifesto, né? E isso se aplica muito a Beyoncé também. O Macedo traz a apresentação dela no Coachella em 2018. Nossa, aquele show é um marco histórico. Mas confesso que, de primeira, eu demorei para ligar uma coisa na outra. O que a Beyoncé de Martin Ben tem a ver com Fosse? Sincronizados. Ela transforma o corpo coletivo num exército. Mostra a influência indireta de Fosse nessa união entre dança e narrativa social. A sincronia vira uma demonstração de força. O peso de cada batida ali não é só entretenimento, é um discurso completo. E para fechar essa linha do pop, o texto ainda menciona o Prince, o que faz todo sentido quando a gente fala da fusão de música com dramaturgia corporal. O Prince era a personificação disso. O Prince é o exemplo perfeito do que a gente chama de performer total. O Macedo explica que o Prince usava o palco inteiro como um espaço psicológico cheio de erotização simbólica. Tipo, ele não estava só tocando guitarra. A guitarra, a roupa, a iluminação e a dança era uma coisa só. Tudo para causar impacto. Sim, ele era o cantor, o ator, o dançarino e o encenador ao mesmo tempo. Ele quebrava a ideia tradicional do que um astro masculino do rock devia ser, usando a própria vulnerabilidade e estranheza para criar tensão. Igual o Fosse fazia com as limitações dele na Broadway. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Porque a gente saiu de um cara inseguro na Broadway escondendo a careca com o chapéu, e agora a gente está falando de Michael Jackson, Beyoncé e Prince dominando o mundo. Bom, isso levanta uma questão importante, que é a síntese do legado filosófico de tudo isso. O artigo do Macedo não trata só de passos de dança. A tese principal dele é que o Fosse introduziu uma concepção filosófica totalmente nova. Ele provou que o corpo na arte não precisa buscar a perfeição para ser magnético. E, na verdade, é o oposto, né? O defeito atrai mais. Exato. O corpo na arte, segundo essa visão, existe para revelar a fadiga, o erotismo, a vulnerabilidade e, acima de tudo, as contradições humanas. O Macedo tem umas considerações finais muito boas. Ele escreve que, depois do Bob Fosse, o musical deixou de ser apenas espetáculo visual e se tornou uma experiência psicológica. Isso é
tão, mas tão relevante para nossa audiência que está escutando a gente hoje. Porque pensa bem, a gente vive num mundo absolutamente obcecado por filtros. É o tempo todo uma busca por perfeição virtual no Instagram, no TikTok. Todo mundo tentando esconder os próprios defeitos o tempo todo. Sim, é uma cultura que pune a assimetria e cobra uma felicidade encenada constante. A grande lição do Fosse, olhando por essa lente atual, é que as nossas falhas, as nossas tensões e até as nossas bizarrices são exatamente o que nos torna expressivo e memorável. Tentar apagar isso é se apagar também. Abraçar as próprias estranhezas foi o que fez dele um gênio. Ele não teria mudado a cultura pop se tivesse nascido com o corpo do bailarino perfeito. Com certeza! E isso me deixa com um pensamento bem provocativo para a gente encerrar, que eu quero compartilhar com quem acompanha a gente. Se a linguagem fragmentada, tensa e neurótica do Bob Fosse nasceu das ansiedades físicas dele e daquele período tenso do pós-guerra, que tipo de linguagem corporal totalmente nova, bizarra e reveladora será que está sendo gestada agora? Com todo esse excesso de informações e ansiedades digitais que a gente vive. Exato. Em algum lugar, nos palcos ou nas telas dos celulares de hoje, tem alguém transformando a nossa paranoia contemporânea no próximo grande passo de dança. Fica aí essa provocação para vocês pensarem um pouco. Muito obrigada pela companhia em mais esse mergulho e até a próxima análise aprofundada. Valeu, pessoal! Até a próxima! Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.